Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Leandro Figueiredo, diretor da Lei Arte Alphaville. Hoje eu estou aqui com a Ana Juraski, arquiteta aqui associada à nossa imobiliária. Hoje é o terceiro vídeo, né, de uma sequência aí que a gente vem fazendo. Tratamos de alguns assuntos como escolha de terreno, execução de obra e agora, nesse último vídeo dessa série, a gente vai falar sobre retrofit. Então, para você que não assistiu os vídeos anteriores, a gente vai deixar aqui em cima o card para você poder ter acesso a esses vídeos. E antes de iniciar o bate-papo de hoje com a Ana, também peço que vocês deem like, se inscrevam no nosso canal e façam os comentários conforme as dúvidas venham surgindo. Perfeito. Ana, hoje, então encerrando essa sequência de 3 vídeos, vamos falar sobre retrofit. Para quem não sabe, né, primeiro, eu acho que é bem interessante esse conceito retrofit, ele é nada mais nada menos do que uma revitalização, uma reforma interna ou externa da casa, né? De fachada, a gente costuma muito falar o retrofit de fachada, né? Ou retrofit interno. Acho que só para deixar a galera... Ou retrofit total, né? Às vezes a pessoa fala retrofit total. Exato. Então é uma palavra que está muito em alta, né? Exatamente. A gente vê muito, o cliente liga, eu quero uma casa para retrofit. Que é o... Ela já explicou. Então o retrofit nada mais é do que um nome mais bonitinho para uma reforma. Isso. Uma reforma de atualização. Exato. Digamos assim. E eu até dei um spoiler no vídeo anterior do porquê que eu achava interessante fazer vídeos falando de retrofit. Legal. Mas basicamente a gente está aqui na região de Alphaville e Tamboré, em São Paulo. Né, uma região conhecida por ter condomínios de alto padrão, onde moram as pessoas aí famosas e tudo mais. Tem um dado, né? Acho que aqui é o metro quadrado mais caro do Brasil, da América Latina. Tem um dado que roda. É uma área que tem imóveis de Exato. alto e de altíssimo padrão. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que é uma região que se iniciou no final da década de 70 e se desenvolveu bastante na década de 80 e 90. Ou seja, a grande maioria dos condomínios eles têm aí de 20 a 40 anos. Então hoje, a realidade do mercado é que a gente já tem casas bem antigas. Isso. E que são casas que necessitam muitas vezes de uma reforma para se adaptar ao padrão atual. Exatamente. É uma coisa que é muito normal, na verdade, né? Aqui nessa região, as casas, até assim, trazendo um pouco para a minha realidade. A primeira vez que eu entrei num condomínio em Alphaville, que eu olhei as casas, eu falei, gente, mas é aqui que é Alphaville, né? Porque você imaginou Alphaville entrar só ver aquelas mansões? Até o próprio lugar Guarita ali, a parte que entra. A portaria dos condomínios. Isso, eu tava tentando lembrar o nome aqui. A portaria que você entra e você fica, tá, mas beleza. Parece uma portaria às vezes de campo, né? Muitos, né? Muito. Muitos condomínios passaram por retrofit de portaria. E eu acho que isso é bem relevante, né? Falando sobre a arquitetura mesmo, a arquitetura da década de 80 e 90, ela é uma arquitetura que a gente lembra bastante da avó, né? Aquela casa mais telhado aparente. Isso, aqueles telhadinhos telhado mais... em 2 águas, uma ou outra diferente. O uso de muito tijolinho. Tijolinho aparente. Ardósia. Ardósia. O piso de madeira. Muitas pessoas gostam, mas outras também acham que... A piscina, muitas vezes, aquelas piscinas enormes. Muito grande. E também o lugar não é muito apropriado para receber os amigos para um churrasco. Então tem todo esse... Olha só, de uma década para outra, de 2 décadas atrás para agora, mudou muito a questão de arquitetura. Tudo passa, né? Tudo. E Tudo assim, passa. Dentro da arquitetura, pouca coisa vai retomar como antes, eu acho. Porque cada vez mais o conceito de casa aberta, o conceito de integração, ele está sendo mais implantado, né? E as casas antigamente, elas não eram assim. Era a cozinha no lugar da cozinha, a sala no lugar da sala, a mesa de jantar na mesa de jantar. A casa era bem mais dividida, né? Exatamente. E por que eu acho legal a gente abordar esse tema? Porque uma dúvida do cliente quando ele está iniciando a sua jornada de compra é: eu construo, eu compro pronta ou eu compro uma casa para reforma? A casa para reforma, por que a pessoa acaba optando por uma casa para reforma? Primeiramente porque muitas vezes pode ser um ótimo negócio, se a pessoa souber escolher uma casa que tem um layout que favoreça. E segundo, porque dependendo da localização onde a pessoa deseja morar, muitas vezes não tem terreno. E tem poucas opções de casas já modernas prontas. E quando tem, os valores são muito altos. Exato. Então a gente vê aqui em Alphaville, por exemplo, vamos usar aqui como referência. Os condomínios mais próximos aqui do centro, aqui de Barueri, Alfa 0, 1 e 2, quase não existem terrenos. Quando existe, o valor de metro quadrado é bem alto. E as casas
Quando já são modernas, são poucas as opções e o valor é muito alto. Então faz bastante sentido a pessoa Optar pelo comprar para reformar. Aí, pegando aqui a jornada do corretor com o cliente, a gente mostra a casa, o cliente muitas vezes ele gosta da localização, o preço encaixa no bolso dele, aí o receio que ele tem é quanto será que eu vou gastar, quanto tempo vai demorar, o que eu tenho que olhar de importante numa casa para saber se ela é uma casa que serve para essa finalidade de retrofit ou se ela não serve, o que qualifica, o que desqualifica. Qual que é a sua visão como profissional aí do mercado de arquitetura? Perfeito. Assim, a primeira coisa que a gente avalia, né, na hora que o cliente quer comprar uma casa para reforma, é exatamente esse ponto que você trouxe. Se a casa ela está apta para uma reforma. Como que você valida isso? É questão realmente estrutural, né, da casa. As paredes, a casa foi feita toda porque antigamente se usava muito fazer, muitas casas na década de 80 e 90, elas foram construídas sem estrutura, o fechamento, o próprio bloco era estrutural. E isso acaba trazendo um impeditivo na hora de você derrubar uma parede, integrar um ambiente. Então, isso é muito importante a gente ter certeza. A casa foi construída em bloco estrutural ou ela foi construída em fechamento convencional, tradicional, né? O bloco estrutural nada mais é que o próprio bloco, o próprio fechamento ele sustenta a casa. Exato. E um desafio também quando a gente pega casas mais antigas, muitas vezes elas não têm aquela planta estrutural. A casa que eu comprei aqui no Alphaville 4, eu vou dar como exemplo. A gente tinha uma planta original, só que era uma planta baixa simples, com corte lateral. A pessoa já havia feito uma reforma de ampliação, construiu um cômodo a mais, tudo, também tinha uma planta simples. Então a gente não sabia. E uma das paredes que a gente foi retirar no fundo, que é onde a gente queria expandir ali, que era o quarto de empregado, a gente queria abrir para fazer a área gourmet, pela planta parecia que tinha uma coluna ali. E quando a gente começou a quebrar, a gente viu que não tinha, que a casa estava apoiada no muro. Tá. Aí a gente teve que usar uma solução que foi colocar uma estrutura metálica em cima e fizemos um novo reforço de pilar. Na verdade, praticamente um pilar novo, onde essa estrutura metálica. Então são essas. Os intempéries de uma reforma. Os intempéries de uma reforma. Tudo é uma surpresa, na verdade, ali na hora que então, além da parte estrutural, que muitas vezes a gente pode ter surpresas, que mais você acha Eu acho relevante? Assim, dentro da parte de arquitetura, se o cliente está disposto a fazer uma reforma, ele não deve olhar para acabamento nenhum, porque acabamento... Tudo vai ser trocado? Acabamento, você diz revestimentos, né? Isso, revestimento. O forro, nossa, essa iluminação tá horrível. É muito importante saber que é importante trocar a parte de iluminação, a não ser que a casa, que o próprio dono falou, olha, eu troquei há pouco tempo. Trocar a iluminação que você diz é refazer a parte elétrica. Eu acho que é uma coisa que é bem importante, pelo menos uma pessoa técnica avaliar, né? Se aquilo realmente precisa ser trocado. Se suporta um novo... Exato. Porque às vezes você vai pegar uma casa antiga, você vai instalar lá máquinas de ar-condicionado, aquecedor de piscina. Assim, você quer será que aquele quadro vai ter... Então você precisa ter essa certeza de que ou esse quadro não vai suportar e você vai ter que trocar, e saber que isso tem um custo é importante, né? Um custo relativamente bom, assim, no contexto da obra. Mas, principalmente, saber se esse quadro de iluminação, se ele realmente suporta esse novo projeto, esse desejo do cliente, né? Mas eu acho que ele não deve olhar para nada de acabamento. Eu acho que ele precisa analisar bem se a planta minimamente atende ele. É que assim, para o cliente ver isso, Leandro, é complexo. Porque tem que ter o acompanhamento de um arquiteto, né? Porque assim, eu entrar numa casa para reforma, eu já sei o que eu faço nela. Eu já vejo todo o projeto, eu já tirei aquela parede, eu já mudei aqui, sabe? Você já vai... Aí você vai conversar com o cliente para ver se a ideia dele, né, o que ele deseja, também dá para fazer ou não. Uma coisa que eu não sei também se é um estigma, um preconceito meu, e não sei o quão fácil é. É uma coisa que eu vejo muito na casa e que eu acho, você me corrija se estiver errado, pode dificultar no projeto de retrofit, é quando a casa tem muitos desníveis. Claro. Porque a gente vê muita casa, principalmente acho da década de 90, que eu acho que era moda, você tem uma sala e você tem 2 degrauzinhos para ir para a sala de jantar. Isso. Aí você tem mais 2 degraus para ir para lareira. Eu acho que quando são poucos degraus, talvez você consiga de uma maneira ou de outra minimizar isso, né? Não, na verdade é um problema, mas ele pode ser resolvido assim,
facilmente, vamos colocar assim, né? Quando é desnível alto, assim, é meio lance de escada, Isso, aí já é mais complica, complexo. né? Aí o cliente tem que realmente ver se aquilo faz sentido para a vida dele. Porque aquilo vai ficar do jeito tem que está. como. Agora, quando são 2 degraus, coisa assim, você É fácil de consegue... resolver, você vai fazer um aterro, um concreto. Uma outra dúvida, tem uma casa que você visitou comigo, né, que a gente Sim. tava vendo para retrofit. A gente viu que quando você saía ali da área social, existia um degrau. A piscina, ela estava elevada em relação à casa. Sim. É fácil eu deixar tudo isso no mesmo... Se eu for refazer a piscina, eu consigo deixar tudo no mesmo nível ou é desafiador? Consegue, mas tem um pouco de desafio, né? Porque a gente está falando de remoção e é no fundo da casa, normalmente a piscina tá ali no fundo. Sim. Então é desafiador, mas é possível. Vide que ali no caso, naquele caso específico, por isso que cada caso é um caso, a gente não tem como colocar tudo dentro de um pacote e falar, não, isso aqui resolve isso. Mas naquele caso a piscina era enorme. Sim, então, ela tomava o quintal praticamente inteiro. Então, a primeira coisa que teria que fazer ali era reduzir aquela piscina. Então, tendo um bom planejamento, essa retirada desse degrau ia para dentro dessa piscina, Pra entende? fechar. Então tudo se pode ser feito. É desafiador? Sim. Às vezes o cliente olha e fala, nossa, mas isso vai dar muito trabalho. Só que isso cabe muito ao profissional, né? Validar e avaliar se realmente o custo-benefício vai valer a pena. Porque, por exemplo, esse exemplo dessa casa, ela está num bom preço de mercado, né? E na minha visão ela tem já um bom layout, né? Ela tem uma sala de bom tamanho, os dormitórios são de ótimo tamanho. A casa é bem grande, ela tá bem comportada, tá numa boa localização. Sim. Então, realmente o cliente está ciente de que vai ter um trabalho do que ele vai enfrentar, né? Mas é possível, entende? É super possível. Eu falo assim, eu gosto muito de usar, eu falo uma frase muito no meu Instagram, a gente só não dá um jeito pra morte. Sim. Pro resto a gente dá um jeito. Contanto que as pessoas estejam dispostas e saibam que elas vão enfrentar, né? Eu acho que o importante é isso, que né? Vai muito do profissional deixar isso claro, entendeu? Porque, por exemplo, você perguntou isso pra mim agora. Muitas pessoas olhariam e falariam, meu Deus, não tem como. Só que ela já quer mudar a piscina, ela já quer diminuir. Sim. Só que ela não tem consciência que o entulho daquilo ali vai pra dentro da piscina. Sim. Então, realmente é uma condução do profissional com o cliente final, né? Com o cliente, o comprador da casa, que ele vai olhar e vai falar assim, não, realmente... olhando assim, parece que não vai dar tanto trabalho, mas vai ser muito quebra-quebra, só que você não vai estar morando na casa, Sim. né? A casa vai passar por isso. O que eu enxergo, né? Porque eu passei pelo retrofit, eu tenho vários clientes também que fazem retrofit, que eu costumo acompanhar as obras. Hoje, quando a gente fala, vamos fazer um retrofit total na casa, geralmente a gente está falando o quê? Em trocar as esquadrias, que normalmente são esquadrias de madeira para substituir por esquadrias de alumínio ou de PVC, Sim. que são as mais modernas. Trocar toda a parte de piso, Sim. porque geralmente são pisos antigos, trocar todos os revestimentos e louças de banheiro, Isso. Metais, revisar a parte de aquecimento, sim. armários ou trocar pelo menos a parte, né? A face, né? A face do armário e manter a caixa, porque a gente sabe que marcenaria é uma coisa cara. Então, quando a gente fala de um retrofit desse padrão, numa casa aí de 400 metros, para seguir o mesmo exemplo da outra, existe eu sei que o céu é o limite, dependendo de acabamento, mas do jeito que a gente falou de um valor de R$3.000 o metro quadrado para construção, existe algum parâmetro que a gente possa usar para um retrofit, falando que a gente vai trocar todo o piso, toda a iluminação, todas as esquadrias? Isso é um risco, né? Não, é um risco. É um risco falar. Não, mas assim, a gente tá falando aqui, a bem gente tá fazendo superficial. aqui um bate-papo, até conta de padaria, pra gente ter uma ideia, né? É bem superficial mesmo, assim, né? A gente pode falar. E a gente até, pessoalmente, nós tivemos uma conversa em um determinado momento que você falou pra mim assim, e aquilo marcou pra mim. É fácil você fazer uma reforma custando R$5.000 o metro quadrado, né? Qualquer um faz aí. O desafio realmente está em fazer algo que enxugue o valor final e consiga trazer um resultado legal. É muito risco falar porque vai depender da casa, vai depender do que abre, do que fecha, porque derruba parede, abre parede, então tudo depende muito do Ó, eu que passei por isso, eu tenho na minha cabeça, e você fala se eu tô louco ou não. Um valor estimado de R$2.000 o metro quadrado. Eu ia falar exatamente esse valor. Assim, que é mais ou menos, inclusive, o que eu gastei. Lógico, você consegue aumentar muito esse valor, mas eu acho que é um valor
equilibrado, realista. Você vai fazer coisas de qualidade, sim, né? Sem material de qualidade. também esbanjar muito. E você vai ter uma abrangência praticamente completa, Porque né? assim, normalmente a pessoa... Vamos lá, vamos trazer isso... Por que a gente tá falando desse valor, né? A pessoa que procura um retrofit, ela procura economia. Sim. Eu acho. Não sei. Porque ela tá comprando uma casa... Por exemplo, a gente pensa quando a pessoa está comprando a casa para reforma, ela já pensa que ela vai economizar mais. Porque a estrutura já tá pronta... Sabe? Eu acho que na imaginação da pessoa... A conta final dela, eu acho que a pessoa faz duas contas, né? Primeiro que para valer a pena tem que ficar mais barato do que se eu comprar uma casa pronta naquele condomínio. Naquele nível que eu quero, naquele nível. E às vezes é muito pela localização, né? Às vezes a pessoa gosta daquele condomínio, a casa tá numa localização bacana, numa esquina. E o preço está melhor, né? Por ser uma casa mais antiga, Sim. né? Ou pela pressa de vender do proprietário. Então eu acho que a pessoa ela já busca essa certa economia. Pensando nisso, o custo de 2.000 metros, eu ia falar exatamente esse valor, imaginando que isso pode variar para mais ou para menos. Tem coisa, por exemplo, marcenaria, dependendo do que você for fazer de marcenaria, pode alavancar esse valor. Você, quero fazer com uma marca XYZ na casa inteira. Com certeza. É uma coisa. Aí a gente pode chegar num ponto que a pessoa pode se perguntar, mas qual que é a vantagem de uma reforma, né? Eu gostei da localização, mas eu sou uma pessoa aberta a morar em outros lugares também. É mais vantajoso, né, a reforma do que a compra da casa no zero. Eu acho que a gente consegue reduzir muito o tempo da obra na reforma. Comparando com a construção do zero, com eu certeza. Acho que sim. A redução de tempo ela é bem pertinente. E aí o cliente ele tem que prestar muita atenção que ele não pode economizar só na construção. É aquele contexto externo que a gente falou no outro vídeo sobre o aluguel de um lugar para ele morar, até a casa ficar pronta, o deslocamento dele, sabe? Todo o contexto externo que vai influenciar. Tudo que o tempo, né, de obra influencia. E eu acho que tem uma coisa, não sei se você vai comentar, se você for comentar você já aproveita o momento, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é pouco falada nesses retrofit, que é a valorização do imóvel. Sim. O que eu vejo, tá? O retrofit é uma boa opção aqui na região, porque a gente já tem carência de terrenos. Sim. Então acaba sendo uma forma da pessoa conseguir morar naquele condomínio que ela quer. Deseja. Normalmente é mais barato a conta final também da pessoa comprar e reformar em comparação até a casa pronta. Mas tem aqueles aspectos, aquelas dores de cabeça que a gente comentou na construção. Eu acho que a reforma seria mais ou menos, na minha cabeça, um meio termo entre a pessoa construir do zero e ela comprar uma pronta. E com certeza tem a valorização. Sim, eu acho que a valorização ela mexe bastante com o cliente. Se for claro para o cliente o quanto a casa pode se valorizar depois de um retrofit, eu acho que fica muito mais fácil de tomar a decisão, sabe? Não puxo a corda para retrofit, não puxo, porque depende, né? Tem um outro exemplo também que você falou, que você deseja construir a casa do seu jeito. Sim, exatamente. Isso é algo que é muito forte, né? O cliente, às vezes o cliente não está disposto a enfrentar uma coisa que não vai dar para fazer naquela casa. Por exemplo, assim, a arquiteta analisou o projeto, analisou a casa, fez um projeto, mas não ficou do jeito que eu queria. E tem coisa que às vezes você fica travado, né? Você tem uma limitação estrutural, né? Tem limitação estrutural, tem limitação também em relação a encanamento, se a pessoa não está disposta, porque tudo é validado no briefing com o cliente, né? Você faz um briefing, você faz um levantamento. Então, tudo isso tem que ser validado. Você está disposto? Olha, quero mudar totalmente tudo de lugar, então dá para fazer. Tudo é possível, mas... E uma coisa que eu vejo também muito no mercado é que muitas vezes a gente sai com o cliente para mostrar alguns imóveis e às vezes o olho do cliente brilha naquele imóvel em específico. E a gente não sabe o porquê, mas acontece muito isso. Né? Porque a gente tá vendo vários imóveis, aí entra no imóvel e você já vê que o sorriso da mulher já abriu, brilhou e às vezes a pessoa fala, eu quero aquela casa e é uma casa que precisa de reforma, né? Então, normalmente a gente também, a pessoa quer levar um profissional para dar uma olhada e fazer esse orçamento. Então, acho que é um assunto bastante pertinente, né? E assim, ter um profissional na decisão de compra para uma casa de reforma é bem importante. É uma consultoria, não é um projeto. Você não vai fazer um projeto. O que eu falo
talvez a pré-compra, né, que a gente fala, até né? a gente falou no outro vídeo sobre o terreno, né? Sim. A sondagem de R$ 4.000. É uma questão que você tem que pensar, poxa, eu vou investir mais de R$ 1 milhão nessa casa para reformar. Será que essa casa tem potência de reforma? Sim. Se você não leva um profissional junto, você pode ter surpresas, você pode ter uma parede que você imaginou Que desse para tirar e que não dá. Então você tem que ter essa validação. Eu acho que ela é realmente muito importante, sabe? Legal. Um outro assunto importante, interessante, né, que a gente trouxe, também o retrofit de fachada, né? Isso. Porque muitas vezes a gente tem casas que a pessoa está morando e a parte interna ela vai aos poucos adaptando, tira uma parede, deixa a casa mais moderna por dentro e a casa por fora ainda tem aquele aspecto mais antigo. Como que funciona hoje essa parte de retrofit de fachada? É uma coisa tranquila de se fazer? Tem tecnologias que ajudam? Sim. Porque o medo sempre, e muitas vezes a pessoa não faz por falta de conhecimento. Ela fala, nossa, vai dar um trabalho, imagina alguém vai ter que quebrar minha fachada, vai ser um transtorno, a gente está morando na casa. É algo que dá para fazer relativamente em curto espaço de tempo? Dá para fazer com a pessoa morando na casa? Fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho inclusive uma cliente que ela está fazendo um retrofit de fachada geral. A gente está fazendo um acréscimo na casa. Ela escolheu aumentar um closet no quarto da filha e automaticamente, bem na frente, né? Ela já optou por um retrofit na fachada. Assim, a casa vai sair do 0 a 1 milhão, assim, sabe? Linda, vai ficar linda mesmo com a reforma, porque ela construiu há 10 anos atrás. E nem é tão longe assim. Sim, nem e é já tão mudou antiga. totalmente a arquitetura. Já a casa dela hoje, ela mesma fala, minha casa tem casa de... A frente, né, a fachada tem casa de cara da vovó. Casa de vovó. Casa de vovó, isso. Mas tem umas arquiteturas que elas ficam muito, como eu posso dizer, marcadas, né? Você olha a casa e fala, nossa, essa casa aqui é de 90, essa casa é de 2000, essa casa é de 2010. Isso é muito visível, na verdade. Tem casas que são atemporais, mas a maioria delas você acaba marcando, né? E assim, e algumas ainda a pessoa vai lá e faz todo um retrofit interno e deixa a parte de fora o mais básica possível, sendo que com coisas muito simples dá para incrementar muito a casa e valorizar muito o imóvel, né? O que seriam essas coisas simples? Hoje a gente tem disponível no mercado, muitas pessoas não conhecem, são sistemas construtivos leves, né? E aqui eu não estou falando especificamente de steel frame, como a gente falou no outro vídeo, mas aqui eu estou falando, por exemplo, molduras de isopor. É porque hoje eu vejo que as casas mais modernas, elas tendem a ser mais quadradas, né? Sim. E elas tendem a ter volumes, né? Sim, bastante volume, iluminação. É algo que valoriza muito o imóvel e que na década de 80 e 90 era inexistente, não tinha essa possibilidade. Então hoje a gente consegue trazer volumetria para casa, trazer vida para ela com volumes de isopor. A pessoa pensa assim, nossa, mas como que isso funciona, né? Isopor na minha casa. Vai ser resistente, voar, né? Com o tempo. Então é um módulo de isopor, imagina um pedaço de isopor mesmo, revestido com uma manta, uma malha de estrutura para esse isopor não romper, e em cima dele vai um base coat, como se fosse uma massa cimentícia. Ah, tá, uma massa. Uma massa cimentícia. Ele vai uma lâmina de massa cimentícia em cima desse isopor. Então assim, mas ele pode quebrar. Não, só se você realmente bater for alguma muito coisa. forte ali a pancada para acontecer. E esse isopor hoje, ele bem tratado, ele vem numa densidade, também não é a densidade do isopor que a gente recebe em mercadoria, ela é bem mais densa, bem mais dura, né? Então, com esse sistema, com esse modelo, a gente consegue virar a fachada ao contrário, a gente fala assim, né? Uma das coisas que incomoda bastante as pessoas, além da falta de volume de iluminação, que você bem colocou, que realmente faz toda a diferença, é a questão do telhado, né? Hoje a maioria das casas novas, a gente vê que o pessoal usa telhado embutido, com aquelas telhas sanduíche, então fica com aquele aspecto quadradão, né? As casas que têm telhados mais antigos, que é aquele, aparente. Como você chama? De duas... Duas águas. Duas águas. Tem de duas águas que, né, ele começa na frente da casa, acaba no final. Tem o de 4. Como que a pessoa pode... Existe uma solução visual mais simples? Ou a pessoa teria que realmente trocar o telhado? Porque na minha cabeça de leigo, trocar o telhado deve ser um trabalhão, né? O cara tem que tirar todo o amadeiramento, tem que... Olha, então, vamos lá. Isso é bem legal porque, assim, tudo vai depender muito. Porque,
Imagina que a casa já está com um telhado bem Danificado. Antigo. já está velho. Então já é uma oportunidade, né? Sim. O madeiramento já não é o melhor pro momento. Então já é realmente uma oportunidade. Vamos imaginar que a casa esteja com o telhado ok, esteja tudo ok. Se for o madeiramento mesmo, e a gente conseguir... é que tudo depende da casa, mas vamos imaginar uma casa nessa linhagem que eu tô te falando. O que tem para fora do muro, da parede, é só apenas a água, né? Sim. O beiral. Que muitas vezes a gente coloca uma calha, né? Exato, usa exatamente. bastante aquela calha aparente, Isso. né? É mais fácil de fazer o recorte do telhado e usar o mesmo telhado. E aí você só Só faz sobe um preenchimento. a platina. Mas dependendo da altura do telhado, você vai ter que subir bastante ou não? Sim. E aí, mas também dependendo da altura do telhado, de como está o telhado. A visão também, né? Depende da visão. E tem vários fatores, né? Algumas casas, elas realmente só tinham telhado aparente para função de cobertura. A pessoa não tinha aquela visão de fazer a arquitetura mais moderna e subir a platibanda. Então, esse exemplo da casa que a gente visitou juntos, ela é uma casa que o telhado é aparente, mas um simples recorte e subir a platibanda resolveria. Recorte você diz no topo. Beiral. No beiral. Ah, no beiral. O topo ali Porque continuaria ela igual. não é tão alta quanto a gente imagina que seja, entendeu? E são soluções que são práticas, que são simples, né? E que trariam... Nessa casa que ela tá falando, ela até fez 2 projetos aí de revitalização de fachada. Se não me engano, eles estavam na faixa de 40, 60 mil reais. 40, 60 mil 40, 60 mil reais. Porque eram poucas coisas que a gente ia mudar, né? Mas eu achei que é um investimento super válido, porque a cara da casa ia mudar da água para o vinho, né? E eu achei muito interessante esse trabalho. Então, se você que está assistindo tem uma casa e você quer fazer uma revitalização, não seja nem para vender, mas para você mesmo usar, dar um up na aparência, pensem nessa possibilidade, é uma possibilidade que faz a gente ter outros olhos para E eu percebo também até para questão de venda. Muitas vezes o cliente ele olha fotos da casa, ele adora tudo, chega lá. Não é a mesma coisa. Não vai porque... Ou quando a gente manda foto da fachada, não gostei. Então a gente vê que o cliente, comprador, gostar ou não da fachada é um fator muito determinante. Às vezes o cara adorou a casa, mas ele não vai com a cara da fachada e fala, eu adorei a casa, mas não vou fechar por causa da fachada. Esse negócio de retrofit, quando a gente pensa assim no retrofit, a gente fala muito sobre o retrofit imaginando assim, vamos modernizar. Mas eu acho que a gente pode ir até um pouco além disso, sabe? Eu acredito que o lugar que a gente que a gente mora, ele influencia muito na nossa produtividade, na nossa vida, no acesso que a gente tem às pessoas também. A gente fala muito que o ambiente importa, né? Faz as pessoas, né? Exatamente. Então você imagina um lugar... Um lugar sujo, de qualquer jeito. Velho. A tendência é o quê? Que as pessoas que estão lá frequentando, elas também vão jogar coisa no chão porque já tá sujo. Então acho que elas isso também vão se tornar mais sujas. Menos produtivas na vida também. E é cientificamente comprovado isso, sabe? Então eu acho que não é só pelo fator visual. Beleza, não é só beleza. Eu acho que vai um pouco além da beleza, sabe? Então, isso que a gente aborda falando sobre fachada, sobre retrofit, sobre interno, não é apenas... Não imagina que seja algo superficial, sabe? Só para os outros ver, por exemplo. Tem gente que pensa assim, vou fazer a fachada para quê? Só para os outros ver? Não, tem a ver com né? você Tem a ver também. Exato. Eu acho que isso é bem importante a gente falar, porque às vezes a pessoa, ela tá um pouco resistente a uma reforma. Não vou gastar com isso, não vale a pena. Mas calma, talvez algumas coisas estão saindo fora do eixo porque... E tem muitas coisas que não são tangíveis ou de maneira que você possa contabilizar facilmente, né? Então... Às vezes a pessoa pensa muito no financeiro, mas não enxerga o bem-estar. Principalmente quando é uma casa que vai morar com a família, né? Nossa, pensa, você entrar num lugar onde você sente prazer em chegar na garagem e falar, nossa, essa aqui é minha casa. E aí você entra num lugar onde você fala, essa fachada ruim aqui. Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas essa fachada ruim aqui não faz nenhum sentido. Então já muda toda a energia do lugar, né? Mas eu acho legal, então, bem bacana esse bate-papo sobre retrofit, que eu acho que já é uma coisa que está muito em alta na região, mas eu acredito que é uma coisa que a tendência é sempre aumentar. Porque cada vez menos terrenos e as pessoas vão ser obrigadas a reformar. Comprar imóveis antigos e reformar, querendo ou não. Sim.
É uma coisa que está indo para um caminho sem volta. Caminho sem volta. Eu acho que tem a ver até com a idade, com a maturidade da região, né? Sim. Então acho que é um assunto que você que está procurando imóvel tem que estar ligado. Você tem que sempre considerar a questão do retrofit, né? Porque pode ser uma opção financeiramente e também de realização muito boa. Que encaixa, né? Que no encaixa. orçamento. E como a gente falou na parte da construção, o mais importante é você ter um profissional capacitado Isso. O processo é o mesmo. para Assim, te mostrar os prós e contras e de maneira clara te passar o que você vai gastar, ó, de tempo, de dinheiro, Sim. e você conseguir fazer a coisa de uma forma planejada, né? Sim, Que aí dá certo. Né? minimamente, né? Dentro os imprevistos eles vão acontecer no decorrer da obra, é só ter uma pessoa de confiança mesmo. Eu acho que a confiança ela resume muita coisa, né? Que ela seja transparente, que ela vai te falar o que realmente está acontecendo e deixar isso muito mais aberto para você. Então, a opção de reforma, ela realmente é muito pertinente, visando principalmente essa parte que você traz, com muita mais propriedade de que os terrenos estão se esgotando. Estão se esgotando. E essa opção ela vai ser, daqui a pouco tempo, talvez a número 1, né? Com certeza. Eu acho que é um caminho sem volta, né? O bairro está se modernizando, então são as pessoas... E também está trocando de mão, é o ciclo até de vida do proprietário, né? Os proprietários de casas, eles já estão com uma certa idade, os filhos saíram de casa e estão vendendo para pessoas jovens, com filhos pequenos, e que querem essas casas mais modernas, né? Exatamente. Então, muito bacana o bate-papo. Te agradeço muito pelas informações. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, deixem aqui os comentários, né? Todos os comentários aqui eu vou passar, eu e a Vicky, a gente vai passar para a Ana, ela vai responder. Perfeito. E tô até pensando aqui, a gente conversando, a gente pode fazer um episódio também, indo em algum imóvel, Ah, legal. ou um imóvel com potencial para retrofit, para a gente fazer um tour mostrando Os potenciais. potenciais alterações que a gente vai fazer no imóvel, ou um imóvel pronto também para a gente conversar um pouquinho sobre os revestimentos, Legal. as combinações de cores. Então isso está no nosso radar. Então é isso, pessoal. Ana, obrigado e até o próximo vídeo aí do nosso canal.